Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre diagramas elétricos e um dos objetivos da aula de hoje é mostrar para vocês aqui na minha tela, e aí eu vou compartilhar minha tela principal aqui, junto com vocês, onde nós vamos abrir um arquivo. Hoje eu quero falar sobre o esquema elétrico em si, para depois voltar no chassi de montagem. E quando chegar no chassi de montagem, aí o que vai acontecer? Aí nós vamos entender o porquê que nós colocamos em determinada disposição cada componente, né? Então o que acontece? Primeiramente, você tem essas 6 janelas aqui em mosaico, que eu fui abrindo, são as páginas dos arquivos que eu mandei para vocês. A primeira página que nós temos, efetivamente, é a página onde está a entrada de alimentação. E o porquê que eu mandei essa entrada de alimentação e eu não especifiquei aqui? Porque é um projeto que você pode utilizar para fazer uma alteração posteriormente. O que nós temos primeiramente aqui? Então, logo de cara, nós temos L1, L2 e L3, com neutro e terra. Logo de cara, nós conseguimos compreender que isso aqui é uma entrada de alimentação trifásica, que é muito bem observado por todos, onde nós conseguimos ver aqui 3 fases mais neutro, 60 Hz. Então, a frequência é muito importante colocar aqui. O sistema, quando é um sistema polifásico, é muito importante colocar quais são as fases. E quando eu digo sistema polifásico, pode ser um sistema monofásico, é uma fase só. Só quando eu falo polifásico, pode ser bifásico ou trifásico, ok? Nesse caso, nós temos um sistema polifásico com 3 fases, neutro e terra. A tensão de entrada aqui, eu posso mudá-la para 220 trifásico ou 380 trifásico. E aqui, uma vez que ela está alterada, eu já defini a minha tensão de linha. Então, primeiramente, aqui nós temos tensão de linha. É a tensão que existe entre fase e fase. Essa é a tensão principal. O que nós poderíamos fazer, num segundo momento, é colocar que o comando ou a tensão monofásica seria, nesse caso, eu posso até colocar aqui 380 barra 220 VCA. Por que eu coloco agora 380 barra 220? Isso vai depender do esquema elétrico que vocês vão encontrar. Muitas vezes vem só na entrada 380, 3 fases, 60 Hz. Existem sistemas, existem quadros elétricos que você só recebe a alimentação com as 3 fases e não tem neutro. São 3 fases e o terra. Por quê? Um dos primeiros elementos que esse quadro vai ter é um transformador. E esse transformador ele vai ou rebaixar ou elevar a tensão. Nesse caso, se ele for rebaixar, possivelmente do núcleo desse transformador vai sair o condutor neutro. Então, imagina que eu estou recebendo 380 trifásico sem neutro, eu posso ter uma saída 220 fase e neutro, ok? Ou posso ter uma saída 220 entre fases, 127 entre fase e neutro. Isso vai depender do transformador que eu estou utilizando e do TAP como que ele foi configurado. Logo de cara, nós temos aqui, ó, a seção transversal do condutor. Isso vai depender da potência de entrada que eu vou ter aqui. Digamos que eu tivesse uma potência aí de 10 kW, por exemplo, no sistema trifásico, e eu quisesse entrar aqui com um condutor de 10 milímetros. Então significa que esses 5 condutores aqui são de 10 milímetros. Então essa linha na horizontal com esses traços na vertical aqui, cortando cada um dos condutores, está denominando para mim que ambos os condutores são de 10 milímetros. Logo de cara, eu vejo esse traço DG aqui e existe um significado por que tem esse traço. Esse traço, esse menos, significa que ele é interno ao quadro. Quando eu tenho uma linha tracejada, imaginando que, por exemplo, aqui no barramento, nós vamos ver isso nas outras páginas, vai ficar um pouco mais claro. Então, por enquanto, não vou avançar muito. Nisso daqui, quando nós vemos esse traço aqui, significa que tudo aqui é interno ao quadro elétrico, ao quadro que eu estou trabalhando, ao quadro que eu estou montando. Então, nesse caso, poderia ser um quadro geral de entrada, ou um disjuntor geral de entrada de 50 amperes
curva C, por exemplo. Então, coloco aqui. Nesse caso, você não vai colocar, isso já vai vir especificado. Então, a seção transversal de entrada, de 10 milímetros, será a mesma seção transversal de saída de 10 milímetros. E aqui, logo ao lado, nós temos o DPS. Quando é na entrada, nós sabemos que, por via de regra, o DPS é sempre classe 1. Em alguns casos, quando você tem um quadro que antecede e o alimenta, você tem esse daqui como um DPS de classe 2, mas por via de regra é DPS de classe 1, ok? Aqui, logo abaixo, então, nós temos o interruptor diferencial. E esse é um grande detalhe que a maioria dos técnicos fica se perguntando. Quadro de comandos elétricos, quadro de automação com interruptor diferencial não dá certo. Eu escuto isso de muitos técnicos, escuto isso de muitos projetistas, inclusive, dizendo que não funciona, o quadro não dá certo quando há interruptor diferencial, principalmente quando vai ter alimentação de motores. Eu digo para vocês que não, o problema não está no IDR, o problema está na sensibilidade do IDR que foi escolhido para ser colocado nesse quadro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quadro de comandos elétricos tem sim que ter um dispositivo de proteção residual, um interruptor residual. Se o meu disjuntor é de 50, o meu IDR obrigatoriamente vai ser um de 63, só que se eu vou trabalhar com motores, se eu vou trabalhar com um circuito externo, uma bomba, algum equipamento que vai estar com água, com óleo, com ar, algum fluido, fluxo, alguma coisa, aquilo é externo, no ambiente úmido, tem uma série de impeditivos aí que pode causar de repente, uma fuga de corrente, eu coloco minimamente uma descarga de 30 miliamperes. Então, eu coloco uma sensibilidade de entrada de 30 miliamperes, mas lembrando que você só tem que identificar isso daqui. E quando você pegar um quadro de comandos para montar ou dar manutenção e você verificar que há um diferencial e ele está disparando, muitas vezes pode não ser porque o equipamento está em fuga. Pode ser porque a sensibilidade está incondizente com a realidade. Se eu colocar um de 30 miliamperes aqui, muito provavelmente vai ficar disparando se for um circuito com motores, dependendo do local de instalação. Mas isso quem avalia é o próprio projetista, não compete a quem está instalando. Você pode identificar isso em uma manutenção ou no startup do quadro, ali quando você vai fazer o comissionamento, a ligação do quadro, colocá-lo em funcionamento, você identifica que está disparando e aí você identificou a sensibilidade de 30 miliamperes. E aí se você colocar um de 300 miliamperes, ele segurou, ele estabilizou devido ao equipamento onde ele está instalado, se é uma bomba submersa, por exemplo, e aí você pode ter esse problema. Então, por via de regra, é 300 miliamperes, são 300 miliamperes, tá legal? Mas quem define isso é o projetista. Então, logo de cara na folha de entrada, nós temos isso daqui. Nós identificamos a entrada, a tensão de alimentação. Então, aqui nós temos a tensão de entrada definida. Nós temos o sistema de fornecimento, nesse caso trifásico, ok? O que mais que nós temos? A seção transversal dos cabos, ok? Que nós identificamos. O dispositivo de proteção geral e IDR para fugas de corrente. O que mais? Nós identificamos aqui também o dispositivos de proteção contra surtos. E agora um ponto importante. Quando nós pegamos isso daqui, tudo isso já foi identificado aqui. Nós sabemos qual a tensão de entrada, o sistema de fornecimento, se ele é mono, bi ou trifásico, tensão de linha, tensão de fase. Então, tensão de linha primeiro, depois tensão de fase, 3 fases mais neutro.
e condutor de proteção elétrica. Frequência, nós também identificamos aqui a frequência elétrica. Mas no Brasil a frequência é sempre de 60 Hz. Ok, mas você não necessariamente pode estar fazendo um quadro para o Brasil. Você pode estar exportando esse quadro. Imagina que você está montando um quadro agora para a África. Lá na África, na maioria dos países, são 50 Hz. Então você tem que especificar que são 50 Hz. Onde está 380/220, pode ser 400/230. Então isso pode mudar de acordo com o local. E aí você identifica o quadro, porque você é um montador, alguém fez o projeto, está passando o serviço para você, simplesmente para você só montar o equipamento. E aí você vai questionar o porquê dessa entrada de alimentação aqui. E isso é referente ao local de instalação. E não necessariamente o local onde está sendo confeccionado. Por exemplo, eu aqui em Portugal eu faço quadros para o mundo inteiro. Então muitas vezes muda a cor do condutor, muitas vezes muda a tensão de entrada, muda a cor dos condutores de comando, porque existem às vezes algumas regras específicas em determinados locais. E muitas vezes em alguns locais, como eu já fiz projetos para o Brasil estando aqui em Portugal, onde nós pegamos uma sequência de cores específicas da planta fabril. Então, por via de regra, imagine que você recebeu aqui e você vai falar, bom, de acordo com a NBR 5410, a exceção do azul claro, do condutor verde ou condutor verde com amarelo, qualquer condutor é fase. Tem fábricas que vão trabalhar com tudo preto para fase, tem algumas fábricas que vão trabalhar com o branco, vermelho e preto, e aí podem mudar a sequência de acordo com o local. Você pode ter o violeta, o branco e o azul, por exemplo, lá no barramento. Ou você pode ter tudo em cobre. Você pode ter o preto, o marrom e o cinza. Na verdade, é o marrom primeiro, depois o preto, depois o cinza. Então isso vai mudar de acordo com o local. E tem que estar especificado na documentação. Quando não há especificação nenhuma e você sabe para onde é, aí você pode definir de acordo com a norma. Ok? Mas você tem que saber para onde vai esse quadro. E quando você vê uma tensão de alimentação diferente, uma frequência diferente, isso já vai te chamar um ponto de atenção. E aí você pode confirmar com o projetista, com a empresa que passou esse projeto para você fazer a execução, se o local onde você está, onde será instalado, segue as mesmas normas que o local onde você está produzindo. Então tomem muita atenção a isso, ok? No Brasil não é muito comum nós trabalharmos com disjuntores que fazem o seccionamento do neutro. Porém, se você vai exportar o quadro, se você está produzindo para exportação, imagina que aí no Brasil você vai produzir uma máquina para vender aqui na Europa, ou na África, ou na Ásia. Você já vai trabalhar com outro dispositivo que vai seccionar o neutro. Nós estamos acostumados a seccionar o neutro somente no IDR. Mas a maioria dos países trabalha seccionando o neutro junto com a fase. Então, disjuntor trifásico com neutro, se o circuito pede neutro. Disjuntor monofásico com neutro, quando há um circuito monofásico. Então é muito comum. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Só que esses exemplos eu vou mostrar na oficina. Eu vou mostrar para vocês o quadro real, vou mostrar o projeto e aí eu vou explicar esses pontos aí para vocês. Com relação às cores, cores da parte de potência, cores da parte de comando, cores da parte de sinais, quando são analógicas, quando são digitais. Então nós temos alguns critérios que são previstos pela IEC. Inclusive eu vou disponibilizar o recorte da norma que mostra esses pontos específicos da norma. Legal?